faz a sua inscrição do profundo, gente. Vai ser tremendo. Amém? Glória a Deus. Hoje eu queria falar sobre vivendo naturalmente o sobrenatural. Eu creio numa geração que vai viver de forma natural o sobrenatural. Amém? Mas para isso, eu sinto que falta algo nas nossas vidas. A gente quer viver o sobrenatural. A gente quer que Deus faça milagres e coisas sobrenaturais, mas nós não queremos trazer o Deus sobrenatural para dentro das nossas casas. Porque não adianta de nada, queridos, a gente vir à igreja. Vir à igreja deveria ser apenas uma consequência da nossa busca dentro das nossas casas. Sabe, Deus não se surpreende com a igreja cheia. Deus se surpreende com o nosso coração cheio de intimidade e entrega ao Senhor. Não adianta de nada você vir aqui e você passar a semana toda esquecendo que o Senhor existe. Sabe, eu tenho aprendido que a multidão é diferente de discípulos. Multidão pode até encher esse templo. A multidão chega para Jesus e fala assim: Senhor, o que você pode fazer por mim? É uma multidão que quer milagres. É uma multidão que quer coisas sobrenaturais. É uma multidão que quer bênçãos, curas, libertação. Então a multidão olha para Jesus e fala: o que é que você pode fazer por mim? Mas o discípulo de verdade, o discípulo amigo de verdade de Cristo, olha para Jesus e pergunta: o que é que eu posso fazer para me parecer cada vez mais contigo? É diferente. Multidão é diferente de discípulo. Então que nessa tarde você não venha ser mais um na multidão, mas que você venha ser o fiel discípulo de Cristo. Eu creio na minha geração. Eu creio em uma geração que vai viver, tia Simone, naturalmente o sobrenatural. Porque será uma geração que vai valorizar, vai voltar a valorizar o centro da vontade de Deus. Que vai voltar a valorizar a doce presença de Deus. Amém? E eu creio nisso. Deus quer abençoar você. Não estou dizendo que você não deve pedir coisas ao Senhor. Lá em Tiago fala que o Senhor, Deus fala assim: vocês não recebem nada porque nada pedem. Ou seja, Deus quer que você peça para Ele. Deus quer que você deseje, que você sonhe, que você sonhe alto, que você peça coisas grandes para Ele. Mas antes disso, nós precisamos estar com o nosso coração no centro da vontade de Deus. E eu cresci numa casa que valorizou muito bem isso. Os meus pais. Meus pais nunca abriram mão de buscar a presença de Deus, né? E isso está se perpetuando de geração em geração, né? Hoje meus pais têm uma neta que nós acreditamos também que ela vai colher os frutos do plantio também dos meus pais, aquele plantio de bênçãos, nós cremos nisso. Mas por quê? Porque que nós, os 3 filhos dos meus pais, nós vivemos naturalmente o sobrenatural. Gente, eu vivo um milagre, atrás de milagre, que às vezes eu olho, eu e meu esposo, a gente se olha e fala assim: como assim? Como que isso aconteceu? É impossível, só pode ser Deus, né? E eu sei que muitas coisas que eu colho hoje de forma sobrenatural foi por causa do plantio dos meus pais. Ontem eu estava aqui em um evento que o pessoal alugou a igreja e a Raquel Lima estava aqui ministrando e ela falou assim, uma coisa que me chamou a atenção. Ela falou: hoje todo mundo me vê andando de avião, para cima e para baixo, mas hoje eu colho coisas dos meus pais. Os meus pais plantaram mais de 4 carros para o reino. E hoje eu colho as coisas que os meus pais plantaram. E aí, na hora que ela falou isso, eu lembrei dos meus pais, que já plantaram nessa casa também quase 4 carros. Nós já ficamos de pé, já ficamos de moto, com a moto só, mas o meu pai sempre foi generoso. A Bíblia fala, o generoso, lá em Provérbios, né? O generoso vê aumentar as suas riquezas, mas aquele que retém cai na pobreza. É Bíblia. É Bíblia. E hoje eu tenho certeza que muito do que eu colho hoje na minha vida faz parte da generosidade dos meus pais. E quem disse que eu quero parar? Eu e Felipe hoje plantamos muito também no reino de Deus. Nós plantamos e plantamos muito, porque nós cremos que não somente nós iremos colher, mas os meus filhos também vão colher daquilo que eu estou plantando. Toda a minha geração, toda a minha descendência vai colher daquilo que os meus pais
e eu e a minha família estamos plantando. E Deus quer fazer isso também com você. Deus quer que a gente venha viver naturalmente o sobrenatural. Deus quer que a gente venha viver de forma ordinária o extraordinário. E eu quero falar aqui sobre Moisés. Não vai ser uma palavra muito fácil de ouvir. Você pode só trocar minha água, porque eu não sou muito chegada à água com gás. Obrigada, meu amor. Linda, maravilhosa de Jesus. Não vai ser uma palavra muito fácil de ouvir, porque é uma palavra meio de confronto, mas é a verdade. A verdade pode não ser fácil, mas ela transforma, liberta e cura, amém? E nos leva a níveis mais altos. Eu costumo dizer que o confronto, ele é como se fosse um espelho. Se imagine agora entrando no restaurante e você pede uma macarronada cheia de molho, um molho delicioso. E você, eita, pastor Jovens, tá na carne, né, irmão? Pastor, juntar ele meu esposo. Se imagine entrando no restaurante. E aí você pede uma macarronada. E essa macarronada chega na tua mesa cheia de molho. E você começa a saborear, começa a comer aquela macarronada. E de repente você sente vontade de ir no banheiro. E aí você vai no banheiro. Quando você chega no banheiro, você se depara com o espelho. E quando você olha para o espelho, você vê que a sua boca está toda suja do molho da macarronada. Agora eu lhe pergunto, você fica chateado com o espelho? Você fica com raiva porque o espelho mostrou que estava algo de errado na sua vida? Você olha para o espelho e fala assim, vai cuidar da sua vida. Para de mostrar os meus erros. Para de mostrar o que está errado em mim. Para de mostrar o que está sujo em mim. Quem faz isso? Ninguém. Na verdade, o sentimento que nós temos é de alívio. A gente olha e pensa, ainda bem que eu vim aqui. Se eu não tivesse vindo aqui, eu não teria visto que minha boca estava suja e eu teria perdido a oportunidade de me limpar. Assim é com Jesus. Quando nós nos deparamos com Jesus, quando a gente se encontra com Jesus, a luz do Senhor Jesus resplandece de tal forma na nossa vida que mostra e traz clareza naquilo que estava sujo, naquele pecado, naquilo que estava fora do lugar. Mas diferente do espelho, ou na verdade melhor do que o espelho, Jesus não somente nos mostra o que está errado, Ele nos ajuda, se a gente se permitir, Ele nos ajuda a limpar a sujeira. Não é fácil ver que tem algo de errado em nós. É confrontador. Não é fácil ver que tem algo fora do lugar, que tem algo sujo. Mas pela graça e pela misericórdia de Deus, Ele nos mostra, não para nos condenar, mas para nos aproximar da presença dEle. E muitas vezes, Jesus envia pessoas para a sua vida. Essas pessoas, talvez seja seu líder de célula, seu discipulador, aquele amigo que se parece muito com Jesus, e às vezes eles olham para você e falam assim, olha, está errado isso aqui em você. E muitas vezes a gente fica chateado com esse amigo. A gente olha e fala, vai cuidar da sua vida. E muitas vezes aquele amigo só quer te ajudar a viver algo melhor em Deus. E essa palavra talvez seja como esse espelho. E antes, eu digo sempre que antes de bater em vocês, o Senhor me bate. Aí eu falo assim, o Senhor me bateu, eu não vou apanhar só porque eu não sou obrigada. Vai virar pregação sim. Vai todo mundo apanhar junto comigo sim, porque eu não sou nem obrigada a apanhar só. Então antes de bater, antes de confrontar, eu fui confrontada pelo Espírito Santo de Deus. E eu quero falar sobre Moisés. Abre por favor lá em Êxodo, capítulo 3, o versículo 1 ao versículo 3. Eu vou ler na versão Almeida Revista Atualizada. Na sua Bíblia aí no aplicativo está ARA, Ara, tá certo? Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian. E levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo, irei para lá e verei essa grande maravilha. Por que a sarça não
se queima. Pai, nós te agradecemos por essa tarde. Eu te peço que essa palavra venha ser como uma semente em cada coração. Que essa semente venha brotar e dar muitos e muitos frutos. Que não venha eu a falar, mas que o teu Espírito Santo venha me usar para falar aquilo que tu queres para o teu povo. Senhor, eu profetizo que nós nunca mais seremos os mesmos. E que a gente está dando início à melhor semana das nossas vidas. Se você crê, diga um amém bem alto. Glória a Deus. A gente aqui fala de uma ocasião de Moisés. Que Moisés se depara com essa sarça ardente. Mas como é que Moisés foi para lá? Como é que a gente chega até essa história? Na verdade, em Êxodo capítulo 1, vai contar ali um pouco que o povo hebreu, né, que é o povo de Moisés, estava sofrendo uma grande perseguição, uma grande escravidão. O povo hebreu estava sofrendo muito através da escravidão. E quem era esse povo hebreu? Na verdade, quando José do Egito, ele é perseguido e ele é vendido pelos seus próprios irmãos, ele chega até o Egito, como vocês sabem da história, ele é perseguido também lá, ele cai na prisão, ele é fiel a Deus, ele não se rende ao pecado, ele não se rende por nada. E aí, José, ele é fiel a Deus até o fim, e ele chega a interpretar o sonho de Faraó. Faraó tira ele lá da prisão e faz de José simplesmente governador de todo o Egito. José, ele passa a ser governador de todo o Egito. Um dos homens, depois de Faraó, era o homem mais respeitado do Egito. E aí esse Faraó, que estava governando na época, fez com que José trouxesse toda a sua família hebreu. José, ele traz toda a sua família. Faraó, na verdade, presenteia toda a família de José com terras ali pertinho do Egito, bem próximo ao Egito. E aí o que acontece? Na verdade, os hebreus, a família de José, chegam lá em mais ou menos 70 pessoas. Era aproximadamente 70 pessoas que chegaram lá. Só que com o passar dos anos, até a chegada desse novo faraó, José morre, é estabelecido um novo faraó. E aí o que acontece? O povo hebreu cresce de forma assustadora. Eles chegaram lá em 70 pessoas e passam a ser quase, aproximadamente 2 milhões de habitantes de hebreus no Egito. E aí quando o faraó se depara com essa grandiosidade desse povo, Faraó lhe fala o seguinte: tá errado isso aí. Ele começa a sentir medo, com medo do povo ali se juntar, né, e sitiar o Egito e conquistar o Egito. O que é que Faraó fala? Eu vou agora controlar a taxa de natalidade. Toda mulher que estiver grávida de um menino pode matar. Na hora que nascer, mata. Se for homem, mata. E aí foi assim que Faraó determinou, o medo dele, porque o povo do hebreu estava em um tamanho gigante lá dentro. E aí surgiu uma mulher, chamada Joquebede. Joquebede gera um problema na sua barriga. Joquebede gera aquilo que era proibido por Faraó. Joquebede passa a gerar um grande problema. Mas na verdade, na ótica de Joquebede, na ótica daquele povo, era um problema. Mas na ótica de Deus, já era a solução do povo de Israel. Joquebede, ela passa a gerar um grande problema. As parteiras, quando vai fazer o parto e vê que é um menino, a Bíblia fala que elas não ousaram matar o menino. Eram as parteiras cheias do Espírito Santo de Deus. E ali a mãe de Moisés, na verdade, passa também a não querer matar o seu filho. Não matou o seu filho, foi fiel a Deus, deixou o filho dela vivo. Só que Joquebede, ela chega um momento que ela não consegue mais segurar aquele problema que era Moisés. Mas antes disso, deixa eu falar algo para você. Como eu falei, aos olhos de Joquebede era um grande problema. Mas Deus já olhou e viu uma solução. Isso me lembra de Davi. Davi, quando ele entra, ele vai servir aos seus irmãos que estavam na guerra. Quando ele entra no campo de batalha, ele se depara com o gigante Golias. Todo mundo ali estava vendo o gigante Golias como um gigante. Todo mundo ali estava vendo o gigante Golias como um grande problema. Mas quando Davi entra e vê Golias, ele fala assim: meu Deus do céu,
Está aí a oportunidade de eu externar a glória do Deus de Israel. Enquanto todo mundo olhou e viu um grande problema, Davi olhou e viu a grande oportunidade. Então, em nome de Jesus, mude a sua ótica. Passe a ver na mesma ótica de Deus. Enquanto você olha e vê um problema, Deus já viu, Deus já olhou para o seu problema, Deus já olhou para a sua circunstância, Deus já olhou para a sua dificuldade e falou assim: é só um caminho para eu externar a minha glória através da sua vida. É só um caminho para que a minha glória venha ser externada. É só um caminho para que as pessoas que estão ao seu lado venham ver quem é o Deus, o seu Deus, o Deus de Israel, que cura, transforma, liberta, restaura, e Ele é a provisão. Se for para Jesus, dá para ser mais alto. Aleluia, glória a Deus. Então ajuste, meu irmão, sua ótica. Enquanto muitos veem um problema, passe a ajustar a sua ótica. Veja e fala assim: Neto e Giovanni, é uma oportunidade de crescimento. Isso não é o meu gigante, é a minha oportunidade de crescimento. Isso não é um gigante, é a minha oportunidade de, através da minha situação, através da minha dificuldade, através da minha circunstância, eu externar a glória do meu Deus. E as pessoas que estão ao seu lado vão ver quem é o seu Deus. Vão ver, vão olhar para você e falar assim: ela não poderia fazer, ele não poderia fazer. Só podia ser quem? Deus. E através disso eles vão ser ganhados para Jesus. E através disso a luz do Senhor Jesus vai ser externado através da sua vida. Então esse problema é apenas um caminho para que o seu Deus venha ser glorificado através da sua vida. Já começa a agradecer. Eu passei por um grande problema em 2022. Foi, 2022. Nós perdemos, como eu falei uma vez aqui no testemunho, uma sociedade com um grande amigo nosso. Esse amigo, de uma hora para outra, virou as costas para a gente, rompeu a sociedade, sem falar exatamente nada, sem se justificar, sem conversar, não teve conversa, não nos deu nossa parte, não quis conversa, simplesmente acabou a sociedade e foi-se embora. E a gente tinha ele como um dos grandes amigos nossos, como um irmão. E aí a gente passou por essa grande dificuldade. A gente não somente perdeu uma empresa, mas também perdeu um grande amigo. Eu passei a murmurar muito. Eu olhava para a minha situação, para o meu gigante. Eu falava: Senhor, como é que pode o Senhor deixar isso acontecer? Ah, mas eu sou tão fiel. Ah, mas eu faço tanto. Ah, mas eu prego o evangelho. Nós dizimamos, nós ofertamos, nós abençoamos o teu. Como é que o Senhor deixou acontecer isso? E eu comecei a ver o meu gigante assim como aquelas pessoas viam Golias, simplesmente como um gigante. Quando você passa a murmurar, você simplesmente está escolhendo não adorar o seu Deus e adorar o seu problema. A murmuração simplesmente é você se prostrar, você ser governado pelo seu problema. Você passa a não se governar, mas passa a ser governado pela sua circunstância e pela sua dificuldade. Você passa a ser escravo e escrava daquilo que você olha e vê uma dificuldade. Quando você murmura, quando você escolhe não agradecer e murmurar diante de uma situação, é o diabo usando tua boca para você adorar o teu problema. Porque eu aprendi uma coisa: enquanto eu estava murmurando, o Senhor falou assim: você não vai sair do lugar. E eu aprendi no meio da minha crise que, na verdade, crise não forja caráter, crise revela caráter. Eu não sabia que o meu coração estava tão cheio de orgulho. Eu faço. Eu prego. E Deus falou assim: Natália, é por isso que o nome de vocês são seres humanos e não fazedores humanos. Porque o seu ser, o seu coração é muito mais importante e valioso para mim. Aquilo que você faz deveria ser apenas uma consequência daquilo que você é. E aí Deus falou assim: essa crise, um dos objetivos dessa crise é para que você veja o seu coração. E quando eu vi, lembra que eu falei do espelho? Quando eu cheguei diante do espelho, eu vi meu coração, a sujeira. Ai, meu amigo, eu lembro que eu caí em lágrimas, pedi perdão ao Senhor. Eu falei: Senhor, me perdoe pelo meu orgulho. E foi quando eu comecei a agradecer a Deus: Senhor, desde já eu te agradeço pelo meu futuro próspero. Desde já eu te agradeço porque o Senhor vai nos mostrar uma saída. Desde já eu te agradeço porque o Senhor vai mover as águas. Desde já eu te agradeço porque o Senhor não vai nos deixar desamparados diante desse problema. Comecei a agradecer. E aí eu aprendi a fechar a boca da murmuração e abrir a boca da gratidão. E eu entendi que a gratidão abre portas. Oh, glória! E entendi da maneira mais difícil.
E aí eu comecei a agradecer. Senhor, agradeço pelo meu futuro, agradeço pelo meu presente, comecei a agradecer. E pouco a pouco, na verdade, aquela situação abriu portas para mim. Foi exatamente aquela porta fechada que nós recebemos na cara, que me empurrou, que nos empurrou, eu e meu esposo, para o nosso propósito. Foi exatamente isso. E Deus falou ao meu coração algo muito interessante. Ele falou assim, foi quando eu entendi que a bênção de Deus, presta atenção, a bênção não é somente aquilo que Deus pode te dar. A bênção de Deus não é somente aquilo que Deus pode te dar, mas é também aquilo que Ele tira da sua vida. Eu vou repetir para você entender. Bênção não é somente aquilo que Deus pode te dar, mas também aquilo que Ele tira da sua vida. Aquela amizade que te afastava do Senhor Jesus, aquela amizade negativa que te afastava do Senhor Jesus, que foi embora, na verdade não foi perda, foi livramento. Aquela porta fechada, na verdade não foi perda, foi livramento. E eu entendi que o mais importante era eu continuar focada no meu propósito. O mais importante era eu continuar em completa obediência ao Senhor, mesmo em meio às dificuldades. Porque tanto aquilo que Deus me dá, quanto aquilo que Ele tira da minha vida, vai cooperar para o meu bem. Porque a Bíblia fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, tanto aquilo que Ele me dá, quanto aquilo que Ele me tira, vai me empurrar para o meu propósito. Vai me empurrar para aquilo que Deus tem para a minha vida. Sabe por quê? Porque Deus já está no meu futuro. E Ele sabe do que eu preciso e do que eu não preciso para chegar até lá. Então já vai dando glória a Deus. Senhor tirou. O Senhor tirou da sua vida? Glória a Deus. Senhor, o Senhor tirou da minha vida? Glória a Deus. O Senhor sabe todo. Senhor, o Senhor fechou a porta? Glória a Deus. É o Senhor que está no meu futuro. É o Senhor que vê o meu futuro. E eu já dou glória a Deus, porque eu sei que isso vai me empurrar para o meu propósito. Aprende a usar a tua boca em prol do seu propósito. Aprende a usar a tua boca e profetizar. A mesma força que tu faz para abrir a boca e murmurar, é a mesma força que tu faz para abrir a boca e agradecer. E profetizar. Mesma força. Então não deixa o diabo usar a tua boca. Tanto aquilo que Deus te dá, quanto aquilo que Deus tira, é bênção. Porque se Ele está no meio, meu amigo, se você está em obediência, tudo vai cooperar para o teu bem. Amém? E aqui Moisés, na verdade Moisés, ele é jogado ali no riachozinho. A irmã dele leva ele, coloca no cesto. E é jogado no riachozinho por volta de 3 meses de idade. A mãe não poderia mais conter o seu filho lá. A mãe coloca no cesto e manda embora, porque se os egípcios encontrassem lá, ele iria morrer, iriam matar Moisés. E a mãe dele falou, só tem uma saída. Coloca no riacho, vamos ver o que é que vai dar. E aí o que é que acontece? Moisés chega até a filha de Faraó. Na verdade, todo aquele problema, todo esse cesto, tudo isso estava empurrando também Moisés para o pleno propósito dele. Está vendo como a gente não entende o trabalhar de Deus? O agir de Deus, ele é invisível. Nós não conseguimos ver, mas o tempo todo Ele está trabalhando em nosso favor. Moisés, ao mesmo tempo que Moisés ganha uma nova família, Moisés perde uma. Moisés, para ele ganhar o seu propósito, para ele ser empurrado para o seu propósito, para ele ganhar um novo lar, para ele não morrer, para ele ganhar algo, ele teve que ser tirado de um lugar. Então, quando Deus te tirar de um lugar, quando Deus te arrancar pessoas, agradece, porque é Deus te empurrando para aquilo que Ele tem para a sua vida. E aí Moisés, ele é apresentado à filha de Faraó. E eu entendi algo também. Quando Deus quer nos empurrar para o nosso propósito, Ele não vai nos dar coisas, Ele vai nos apresentar pessoas. Essa é a maior bênção do Senhor. É através de pessoas que nós chegaremos lá, um ajudando o outro. Quando Deus quer nos abençoar, Ele não vai nos dar coisas, Ele vai nos apresentar pessoas. Quando Deus quer te levar para um próximo nível, Ele não vai te dar coisas, Ele vai te apresentar pessoas. Deus apresentou Elias a Eliseu. E através disso, Eliseu passa a ter unção dobrada. Por causa de uma pessoa. Porque ele passou a honrar uma pessoa. Escolha honrar as pessoas certas.
Escolha andar do lado das pessoas certas, que Deus irá trazer uma unção dobrada, mas isso é para outra pregação. Então, Moisés, ele é apresentado a uma pessoa, e através disso, na verdade, Deus estava empurrando Moisés para o seu destino. Só que o que é que acontece? Moisés cresce lá, pastor, no Egito. Ele cresce com a sabedoria do Egito, com riquezas, com o melhor conhecimento que você possa imaginar. Ele cresce com o melhor conhecimento sobre tudo. É como se fosse nesses tempos, ele moraria no palácio, ele teria acesso às melhores escolas, ele teria acesso às melhores coisas que você possa imaginar. Só que Moisés, desde criança, ele entende o seu propósito. Desde adolescente, Moisés entende o seu propósito. Sabe por quê? Quando Moisés vê um hebreu apanhando de um egípcio, o coração de Moisés se enche de tanta ira que ele mata o egípcio. Então, desde sempre, Moisés já entendeu que ele nasceu para libertar o povo hebreu. Desde sempre, Moisés já tinha entendido que ele nasceu para libertar toda uma nação. Só que ele se antecedeu. Deus, ele não faz nada antes de chegar ao seu tempo. Não adianta você tentar fazer as coisas do seu jeito. Moisés foi tentar fazer as coisas do jeito dele e deu errado. Ele foi tentar iniciar o seu chamado, iniciar o seu ministério antes do tempo correto. E aí foi o que Deus falou? Foi o que Deus fez? Vai ter que passar agora 40 anos esperando. Na verdade, o propósito de Moisés foi atrasado por causa da ação dele errada. Não era a hora dele libertar o povo hebreu. Não era a hora dele matar egípcio. Não era a hora dele externar o seu chamado, o seu ministério. E aí Moisés mata um egípcio e aí começa a procurar Moisés. Bora matar Moisés, bora matar Moisés. E aí o que é que Moisés faz? Foge. É aí onde ele vai parar, naquele texto que nós lemos. Moisés foge, ele passa a ser um fugitivo, encontra Jetro no deserto. E aí ele casa com a filha de Jetro e agora ele passa a ser pastor de ovelhas. Moisés de rico passa a ser pobre. É como se fosse do luxo ao lixo, do tudo ao nada. E aí Moisés, ele passa a apacentar ovelhas, passa a viver de favor. E 40 anos apacentando ovelhas. Mas teve um belo dia, Diácono Giovanni, que Moisés indo apacentar as ovelhas, todo dia de forma natural, de forma naturalmente, via as mesmas coisas, via tudo igualzinho. Aí um belo dia, ele lá passeando, ele lá foi no caminho, ele indo apacentar as ovelhas, ele vira para um lado e algo chama a atenção de Moisés. Ele olha e vê uma sarça. Só que o que me chama a atenção é que o que chamou a atenção de Moisés não foi o fogo. Não foi o fogo na sarça. Moisés fala o seguinte: então disse consigo mesmo: irei para lá e verei essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Em um lugar comum, ele vê algo sobrenatural. Em um lugar ordinário, ele vê algo extraordinário. E o que é que para Moisés? Algo sobrenatural aconteceu. A sarça estava com fogo e ela não se consumia. Não foi o fogo que chamou a atenção, foi o motivo dela não se consumir. Um lugar comum passou a ser sobrenatural. Presta atenção. Só que a Bíblia fala que do meio da sarça, do meio, o anjo do Senhor clama. Então não era o fogo que fazia aquela sarça ter sustentação. Existia alguém lá dentro. O nome dele é o Senhor Jesus, Deus. O anjo. Quando estiver na Bíblia, é aí onde entra a escola bíblica Orvalho. Façam, porque é maravilhoso. Você passa a conhecer ainda mais a Bíblia. Quando tem na Bíblia assim, o anjo, no artigo indefinido, o anjo, ali é uma tipologia do próprio Deus. Ali é uma figura do próprio Deus falando. Quando tiver um anjo, ali é só um anjo mesmo. Mas quando tiver o anjo do Senhor, é uma figura, uma tipologia bíblica do próprio Deus falando. E ali foi o próprio Deus falando. Então, por que é que aquela sarça tinha sustentação? Porque existia algo extraordinário dentro dela. O nome dele é o Senhor dos Exércitos. Clamou do meio da sarça. Então, um lugar comum passou a ser extraordinário. Todo lugar só é comum enquanto Deus não entra nele.
Todo lugar só é comum enquanto Deus não está lá. A sua empresa só será comum até o dia que você trouxer para o centro da vontade de Deus a tua empresa. A sua família só será comum enquanto você não colocar o Senhor Jesus lá no meio, no centro, para passar a governar toda a sua família. A sua faculdade só será comum enquanto a sua boca estiver calada lá. Todo lugar só é comum até o dia que Deus entra nele. Eu falei de manhã sobre a história dos meus sogros. Eles moraram 6 anos em Londres. E os meus sogros, o meu esposo, né, moravam em Londres. E eles foram enviados de Londres para aqui, para Bahia, para Juazeiro, Bahia. Foi aí onde Felipe me conheceu. O que é que Deus faz, né, irmãos? Para quebrar o orgulho do irmão londrino. A minha sogra me disse que Felipe chegou aqui e chorou de raiva, porque achou o lugar feio. Aí, de repente, ele viu uma sarça que não se queima. E ele, olha, quer dizer que tem uma coisa linda de Juazeiro? Ele viu uma sarça que não se queima, tio Giovana, aqui, ó. O que é que Deus faz, né? Olha o que Deus faz na vida do crente. Quebrou o orgulho do irmãozinho. Ela é uma baianazinha aqui, ó, que fala Tatu, Timóteo, que ele fala Timóteo. Ele fala Timóteo, que né, nordestina raiz. Foi aí onde eu encontrei meu esposo, há 13 anos. Eu e Felipe, nós temos 13 anos que a gente se conhece. E aí, eles vieram para cá e vieram fazer missão, abriram uma obra missionária aqui no Tabuleiro. O Tabuleiro, quando eles vieram para cá, eu lembro muito bem disso, era conhecido como bairro Papelão. Por quê? Porque lá não existia somente casa de barro, era casa de papelão, era pior do que barro. Mas um lugar comum, que do nada se tornou extraordinário quando uma família entrou lá e passou a falar do nome de Jesus. Queridos, eu vi com meus próprios olhos, eu acompanhei todo o trabalho lá. Ex-traficante de drogas lá sendo levantado líder de célula. Ex-traficante sendo levantado um presbítero. Eu vi ex-prostituta chegando lá e hoje ser líder de célula. Eu vi. E não somente isso, casas de barro passaram a ser de tijolos. Houve transformação, houve libertação. E nunca houve dinheiro do governo não, viu? Lá dentro do tabuleiro não. Foi tudo obra do Senhor, uma mudança de mentalidade começou a ocupar lá dentro. E mais do que isso, para chegar até o tabuleiro, eu lembro, era um perigo. Era muito perigo, porque a estrada era escura, tinha tanto buraco que era quase de terra. Era horrível chegar até lá. Não tinha nada de iluminação. Não sei se vocês sabem qual é a estrada. Essa é a estrada aqui do shopping. Quando você vai para o shopping, tem uma estrada que é duplicada. Não sei se alguém conhece. Pronto, era essa estrada lá. Não era duplicada, era uma estrada só. E era um perigo e uma escuridão retada lá. E aí, foi o que Deus fez? Não somente mudou o local lá, o bairro do Tabuleiro, mas começou a mudar a geografia. A estrada passou a ser duplicada. A estrada passou a ter o melhor asfalto da cidade. Então assim, quando o lugar só é comum, até Deus entrar no lugar. Eu vi pessoas, incontáveis pessoas sendo transformadas. Até hoje o trabalho está lá, se chama Catedral Internacional. Os meus sogros hoje foram enviados de novo para o Piauí, para outro lugar, para abrir outro trabalho. Aqui era falta de alimento. Lá no Piauí, onde eu estava lá também, servindo a esse trabalho dos meus sogros. Chama Catedral Piauí, uma missão também lá. Lá não falta só comida, lá falta água. Todo domingo os meus sogros vão lá, deixar água para o bairro todo. Eu vejo eles, quando eles param o carro, vem pessoas correndo com suas vasilhinhas para encher de água para semana. Não é para um dia, é para semana. Tento não chorar, tento de tudo para não chorar. E quando eu volto de lá, eu volto com enxaqueca. Porque o meu emocional não consegue ficar de pé. Eu volto abalada daquele lugar. Toda vez que eu estou lá. Só que ele já tem lá uns 4 anos. Casas já foram transformadas. Pessoas também já foram, muitas pessoas já foram. Eu chego lá, gente, é ex-traficante, ex-macumbeiro tem um bocado. É tanto ex lá que eu entro com medo. Eu falei, minha sogra, mulher, tem certeza que esse povo foi transformado mesmo? Tem certeza? Não vão fazer um bonequinho de mim não, né? Brincadeira, que contra nós não há maldição que chega até nós, amém?
E eu falo, minha sogra é ex, ela fica, é ex mesmo, né? Ex tal. Ele é ex, esse negócio não é mais, né? Eu fico rindo, né? Eu entro com medo lá, eu fico, meu Deus, será que são ex mesmo? Será que vou entrar aqui? Gente, é a coisa mais linda. Se Deus é capaz de mudar um traficante, se Deus é capaz de mudar toda uma geografia, imagina a tua família. Imagina a tua empresa. Imagina a tua escola. Imagina a tua faculdade. Sabe o que está faltando? Você trazer a presença de Deus. Porque ela transforma, ela muda geografias, ela cura, ela liberta, ela transforma. Deus, Ele é maravilhoso. Só que está faltando a gente trazer Ele para o centro das nossas vidas. Esses dias, Rafaela foi comigo na Renner. E quando ela chegou lá na Renner, ela tomou um susto. Eu fui com ela, entrei na Renner, todo mundo, ai, comigo, né? Ah, esse domingo eu vou, viu? Domingo passado não deu, mas esse domingo eu vou. Opa, tudo bem. Tô de olho em você, tu chamei, tu não foi. Daqui a pouco o outro, oi, tal, Rafaela, mulher, todo mundo da Renner te conhece. É por causa do teu Instagram? Eu falei, eu não sei nem se eles me seguem. Mas toda vez que eu chego aqui, eu prego para eles. Eu prego a palavra. Eu digo sempre ao Senhor, no dia que as grandes plataformas, os aviões, minhas viagens, me tirarem a vontade de pregar o teu reino, onde quer que eu esteja, pode me tirar das plataformas, pode me tirar do Instagram, porque aonde eu piso o teu nome é digno de ser declarado. E aí, como é que eu faço? Eu chego lá, eu vou pegar minhas roupas para comprar, né? Aí antes de eu trocar as roupas, estão lá elas contando a quantidade de roupas para me dar a ficha. E aí eu falo, oi, tudo bem? Boa tarde. A paz do Senhor. E aí elas tomam um susto. Não. Eu não sou crente, não. Aí eu falo, oxente, e tu quer a perturbação do cão? Aí ela já olha assim, é mesmo, né? Eu falei, só quem merece a paz do Senhor é os crentes? É só os bonitão que merece, é? Só é a gente. Tu merece também, mulher, viver em paz. Tu merece também ter a paz do Senhor Jesus. Ela, mereço mesmo. Eu, então, mulher, né? Verdade? E ali ela já abre o coração, um sorrisão. E ali eu já ministro a palavra do Senhor. Às vezes eu uso até Rafaela. Rafaela está comigo, ela, a pobre sofre. Eu falei, ó, tá vendo essa menina aqui, ó? Tirei do fundo do poço. Era suja. Rafaela começou a olhar. Suja, horrível. Olha, ela era do pior que tu imaginar. Ela, mentira, moço, não era tudo isso assim também, não. Eu era mulher, tu era podre, mulher. E hoje está aí, ó, lavada e remida pelo sangue de Jesus. Aí ela, Natália, vem cá, por que tu não conta teu testemunho? Eu falei, porque não interessa. Interessa é o teu. Oxi. Eu falei, mulher, se conforme, é uma fofoca boa. Estou falando que você foi transformada, liberta. Aceite. Ela, cada uma. Nas filhas do supermercado, coitada, já usei tanta vida dela que todo mundo já conhece. Que ela foi lavada e remida, que eu tirei ela do fundo do poço. Ai, meu Deus. Então eu prego, gente. O lugar só é comum até os filhos de Deus entrarem lá. Até os filhos de Deus começarem a trazer a presença gloriosa de Deus. Né? Então eu prego nas filas do supermercado, eu prego nos caixas do supermercado, preguei na minha faculdade, não deixei ser um lugar comum. E quando eu estive lá, eu pregava, comecei a pregar dentro da sala de aula. Tinha tanta gente depois que a turma queria me ouvir, era no pátio. Então assim, é assim. As pessoas aí fora estão sedentas pela mensagem. Faltam pessoas corajosas para trazer a presença de Deus para onde elas estão. Então, o lugar só é comum até o dia que Deus entrar lá. Até o dia que você trouxer o Senhor Jesus para o centro da tua casa, da tua empresa. Mas o que mais chamou a atenção de Moisés, como eu falei, foi porque a sarça tinha fogo e não se consumia. Eu não sei você, mas já viu uma pessoa que aparenta ter muito fogo? Ela está aqui na igreja, aí cai no espírito, aí cai, faz não sei o que e tal. Aí quando você pensa que não, qualquer coisa consome ela. Passa uma tempestade, uma dificuldade, uma circunstância, ela caiu, derrubou. Nunca foi fogo, não do Senhor. Porque o fogo de Deus, de verdade, traz sustentação. O fogo de Deus, ele até queima, mas não nos consome. Nada pode nos consumir, nenhuma tribulação, nenhuma circunstância pode nos consumir. É igual aquela parábola que Jesus conta.
Existia duas casas. Uma casa foi construída sobre a areia, a outra casa sobre a rocha. As duas casas sofreram as mesmas consequências. Nas duas casas houve tempestade, vento forte. Ou seja, as duas casas passaram a viver as mesmas tribulações. Só que a que foi construída sobre a areia foi derrubada. Mas aquela que foi construída sobre a rocha permaneceu de pé, igual essa sarça que se queimava e não se consumia. Qual é a diferença? A Bíblia fala, que Jesus fala, a que foi construída sobre a rocha é aquele que ouve a minha palavra e obedece. Não é somente um ouvinte, não é somente mais um na multidão aqui na igreja. É aquele que ouve, mas passa a semana toda obedecendo. É aquele que vem sim para a igreja dia de domingo, mas ele passa segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, desaguando o Espírito, resplandecendo o Espírito Santo de Deus. Então, eu vejo uma geração que se converte, parece que não entende o real evangelho. Não estou dizendo que você vai, quando você se converter, vai ser do 8 a 80, não. Existe um processo, e o processo é lindo de transformação. Gente, de verdade, eu cuidei de Rafaela do zero, eu pude ver a vida dela sendo transformada do zero. Foi algo lindo de se ver. E não foi do dia para o outro, foi um processo de transformação. Não estou dizendo isso, mas tem pessoas que se dizem cristãs e é como se fosse o seguinte, vamos supor que Felipe está aqui na frente, né? Vamos supor que eu vire para o meu marido, estou de frente para o meu marido e falo o seguinte: meu amor, eu amo você, amo muito você, mas uma vez no ano eu vou lhe trair. Eu amo você, mas uma vez no ano eu vou sair com outro homem. O ano tem 365 dias. Eu estou falando a ele que apenas um dia, só um dia, eu vou trair ele. Quantos aqui aceitariam esse tipo de relacionamento? Ninguém, né? Mas a gente quer que Jesus engula esse tipo de relacionamento. A gente vem para a igreja, diz que ama, como eu falei para o meu marido: Senhor, eu te amo, mas passa a semana toda se deitando com ídolos dessa geração. Passa a semana toda sem lembrar que Ele existe. Passa a semana toda sem lembrar de obediência. Passa a semana toda sem passar pelo menos um dia. Aliás, sem passar pelo menos 20 minutos por dia orando. Que vergonha. Lembramos de tudo. Temos tempo para tudo, menos para Ele. Então quem é você? Será que você realmente... Porque você não engoliria esse tipo de relação, mas você quer que Jesus engula? Ou então vamos supor uma relação que a pessoa fala assim: meu amor, eu te amo, mas só vou te ver sábado e domingo. Nos outros dias eu não quero lhe ver, eu quero estar aí por outro caminho, não vou nem lhe ligar. Ninguém se sentiria amado, mas a gente quer que Jesus se sinta amado. Vem para a igreja de domingo: ó, Jesus te amo, valeu, opa, até próximo domingo, viu? Valeu. Aí passa a semana toda, não sabe o que é oração, não sabe o que é obediência, não sabe o que é jejum, não sabe o que é leitura da palavra. Aí de domingo está aqui e quer que Jesus acredite naquilo que você fala. Jesus não é menino. É por isso que Ele fala que no último dia muitos dirão: em teu nome eu expulsei demônios, em teu nome eu curei pessoas. Sabe o que Ele vai falar? Quem é você? Eu não lhe conheço, não. Conhecer, no original grego, significa intimidade, relacionamento íntimo com, andar lado a lado com outra pessoa. É por isso que o céu, a porta do céu, o caminho para o céu é estreito, do inferno é largo. Porque tem muita gente enganada, se enganando, achando que está enganando também Jesus. Mas dedinho, ele não se engana não, viu? Jesus não é menino. Aquilo que está escrito continua sendo verdade, é a verdade absoluta. Ele saiu da boca dele: no último dia muitos dirão isso e aquilo, mas eu falarei, que eu não conheço. Mas Jesus não é amor? Pois é, evangelho da graça. Ele é amor, mas Ele é justiça. Ele é amor, mas Ele não é menino. Ele é amor, mas Ele não é besta. Porque se nem tu aceitaria, imagina Ele que é santo, puro, merecedor de toda a honra, glória e exaltação. Imagine Ele. Então, a gente quer impor um relacionamento para Jesus que nem eu e você aceitaríamos. É impressionante. Então Jesus, a gente quer viver esses tempos extraordinários, esse tempo sobrenatural, viver naturalmente o sobrenatural, sem trazer Ele para o centro das nossas vidas. E o que mais me chama a atenção
é que Moisés fala assim: eu vou até lá e vou ver porque que essa sarça não se consome. E aí a Bíblia fala que no meio da sarça estava o anjo do Senhor. No meio da sarça estava o anjo do Senhor. Sabe por quê? O meio é o lugar que Jesus não negocia. O centro é um lugar que Jesus não negocia. A Bíblia fala que Ele habita no meio dos louvores. Jesus fala que se houver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei no meio dele. João, quando tem a visão dos 7 castiçais, que significa as 7 igrejas da Ásia, ele fala que viu o Senhor Jesus no meio dos 7 castiçais. Deus, quando fala para Moisés, constrói o meu tabernáculo, ele fala assim: construa o meu tabernáculo no meio das 12 tribos. Sabe por quê? Deus não negocia o centro da sua vida. Deus não negocia o centro. Deus não negocia o meio. Ou é tudo ou é nada. Ai. Antes de apanhar, antes de bater, vocês apanhem também, viu? Com Deus é assim. Não existe obediência. Ah, eu vou para a igreja, mas vou para o carnaval. Ah, eu vou para a igreja, mas eu me deito com minha namorada. Ah, eu vou. Você só está vindo aqui, está sendo só mais um. Está ajudando só para ter mais pessoas aqui na igreja. Porque a Jesus, tu não engana não, queridos. Sinto muito te avisar. Não engana ao Deus que conhece e sonda o teu coração. Então, Deus não negocia o centro. E eu creio que nós estamos na porta dos últimos dias. Na porta. Ele está avisando. Os sinais estão gritando que Ele está voltando. A ciência não vai ter mais para onde se multiplicar. A ciência não vai ter mais para onde ir. E a Bíblia fala que nos últimos dias a ciência iria se multiplicar. Ele está gritando. Uma pessoa falou assim: Natália, o que é que tu achou da Baby falar da volta de Jesus no carnaval? Eu falei: achei foi bom. Ela está com a vida toda errada. A Deus ela não engana, mas a mensagem está sendo pregada. Os fariseus olham para Jesus, tio Giovanni, e falam assim: mestre, manda os seus discípulos pararem de pregar. Sabe o que foi que Jesus falou para os fariseus? Se eles se calarem, até as pedras clamarão. Se a igreja se calar, Deus levanta até o mundo para falar. Até as pedras clamarão. E Ele está clamando. As pedras estão clamando. Enquanto muitos estão calados, sem levar a palavra de Deus a sério, Deus está usando quem Ele quer, na hora que Ele quer e onde Ele quer. Gente, depois vocês assistem no YouTube, por favor, a pregação do Luciano Subirá, está escrito. Anota aí, está escrito Luciano Subirá. Ele comprova através de dados científicos a verdade bíblica. Era um povo que escreveu um livro, vamos supor, dá um exemplo, vamos supor, Jonas foi escrito 800 anos antes, vamos supor, de Ezequiel, em uma língua totalmente estrangeira, em uma língua que nenhum nem outro eram iguais, e eles fazem assim, ó, se complementam de uma forma misteriosa. Um fala praticamente as mesmas coisas de uma forma misteriosa. Um tempo totalmente diferente. Assista, está escrito. A Bíblia é real. De uma forma assim que eu fico, uau! Como é que pode um livro ser altamente atual como a palavra de Deus? Bilionários, trilionários, homens riquíssimos estudam provérbios. Provérbios. Que foi escrito há 3.000, sei lá, 2.000 anos atrás, 3.000 anos, não sei quantos anos, 1.000 anos atrás, mas há muito tempo atrás. E é atual. Queridos, não brinca com o Senhor. Traz Ele para o centro. Quando você trouxer Ele para o centro, você pode até se queimar. Pode vir até tribulação, angústia, perseguição, mas você não será consumido. Permanecerá de pé. E assim como Moisés, as pessoas vão parar e falar assim: o que é isso? Eu estou assustada com isso. Eu quero conhecer esse Deus. Sabe o que me faz lembrar? Essa passagem? Sadraque, Mesaque e Abednego. Sadraque, Mesaque e Abednego, por obediência a Deus, foi lançado na fornalha. Oh, glória. E aí, foram lançados lá. E aí, Eliana, Nabucodonosor olha para a fornalha. O que é que chamou a atenção do Nabucodonosor? Tinha fogo.
Nabucodonosor não fala, uau, que fogo top. Olha, eu aqueci 7 vezes mais a fornalha. A Bíblia fala, gente, que as pessoas que levaram Sadraque, Mesaque e Abednego para a fornalha morreram no caminho. O tamanho, como se fala? Calor, tamanho calor, quentura, sei lá o que é. Morreram no meio do caminho. E aí Nabucodonosor olha para a fornalha e fala assim, peraí, está pegando fogo, mas eles não se consomem. Quando ele olha, sabe quem estava no meio? Quarto homem da fornalha. Oh, meu Deus! Pode queimar, mas nós não seremos consumidos. Se for para Jesus, dá para ser mais alto. Oh, aleluia! Como a Bíblia se complementa. A mesma coisa que Moisés viu. O que chamou a atenção de Nabucodonosor? Meu Deus! Está com fogo, mas não se consome. Quando ele sai de lá, a Bíblia fala que nem os cabelos deles cheiraram a fumaça. E a única coisa que foi queimado foram as amarras. Eles entraram amarrados, saíram soltos. E Nabucodonosor fala o seguinte, ei, traz para cá os 3, anda. Imagina ele falando, cadê o quarto homem? Imagina eu teria ele rindo, oxe, não estava com 4. Traz para cá os 3. Ele fala assim, vai todo mundo adorar o rei de Sadraque, Mesaque e Abednego. E ai de quem falar mal do rei de Sadraque, Mesaque e Abednego. As pessoas vão olhar para você e vão glorificar o seu Deus. Esse problema vai revelar a glória do seu Deus, porque você vai permanecer de pé, porque você vai permanecer firme, obediente à palavra de Deus, porque você vai trazer o Senhor Jesus para o centro, o meio da sua vida, sua empresa, sua família, faculdade e escola. Oh, meu Deus! Por que pega fogo e não se queima, meu Deus? Que povo é esse? Que povo é esse? Eu creio na minha geração. Eu creio que está se levantando uma geração firme e forte nesses tempos. Eu creio que está se levantando uma geração que vai levar o evangelho a sério como nunca antes. Eu creio que vai se levantar uma geração que vai proclamar a verdade e viver de forma real o evangelho de Deus. Gente, é tão maravilhoso quando você fala de Jesus. Sabe, lá na minha faculdade, eu com as meninas lá que nós abrimos o ministério, era tão maravilhoso. Às vezes terminava lá, o pessoal rondava lá, o pessoal da liderança iria ali, como é que eu falo? Falar que estava com sentimento de suicídio. Teve uma menina que uma vez falou que queria se suicidar naquele dia. Não tenha medo de falar, não tenha medo de falar a palavra de Deus. Não tenha medo. Natália, eu tenho vergonha. Não tenha vergonha, é ela que vai libertar. Através da sua vida, traz o Senhor para o meio, traz o Senhor para o centro, em nome de Jesus. Sabe, então, o meio Deus não vai negociar. E como eu falei, o lugar só será comum até o dia que o Senhor Jesus trouxer, até o dia que você trouxer o Senhor Jesus para o centro. Não faça da sua faculdade um lugar comum. Transforme ela em um lugar extraordinário. Não faça da sua escola um lugar comum. Transforme ela em um lugar extraordinário. Não faça do seu trabalho, da sua família, um lugar comum. Traga o Senhor para o centro. Ai, meu Deus. E Ele passará a ser extraordinário. Eu vivi nessa família. Os meus pais que sempre fizeram da nossa casa um lugar extraordinário. Gente, eu nunca tive muito. Nunca tive muito. Nunca. Mas minha casa era um lugar tão extraordinário. Hoje eu tenho, graças a Deus, em abundância. Hoje eu vivo milagres, como eu falei para vocês. Eu colho coisas que até os meus pais plantaram. Mas eu lembro de uma época que minha mãe uma vez separada no culto e a pessoa falou assim, pastora, faz umas comprinhas de roupa, porque a senhora só vem com a mesma roupa para a igreja. Minha mãe nunca reclamou. Nunca reclamou. Sempre semearam. Sempre trouxeram Deus para o centro da nossa vida. Nós nunca precisamos ter muito para ser feliz. Nós só precisávamos ter tudo que é o Senhor Deus para a gente ser feliz. Ele é tudo. Deus não tem a provisão, tia Simone, para nos dar. Deus, Ele é a própria provisão. Deus não tem um milagre, Ele é o próprio milagre.
Deus não tem bênçãos, Ele é a própria bênção. Vale a pena. É fácil, Natália? Não é não. Mas vale muito a pena. Vamos ficar de pé? Eu queria que Damares cantasse a música assim de outra vez. Bora queimar de amor por Jesus. Começou a semana, a melhor semana das nossas vidas. E o fogo de Deus vai fazer você permanecer de pé como nunca antes. As pessoas vão fazer igual a Moisés. Vão passar por você, conhecer você e falar assim: o que é isso? Vão parar para te perguntar: o que é que está acontecendo que tem fogo e você não se queima? E elas, assim como Nabucodonosor, vai ver que é Ele. Só pode ser Ele. É Ele. É Ele. Então, com tudo que você tem aí, comece a adorar o Senhor Jesus. Vou pedir para a Damares cantar Minha Traída, da Gabriela Rocha. Vou fingir que foi eu que dei a ideia para ela, tá? Vou fingir que não foi ela que me deu a ideia. Eu que chamei ela ali no canto. Oh, meu Deus, eu creio na minha geração. Sabe, queridos, nos últimos meses, eu não estou com problema nenhum, em nome de Jesus. Não estou com nenhum tipo de doença. Mas nos últimos meses eu tenho pedido ao Senhor: dai-me filhos. Dai-me filhos. Dai-me filhos. Sabe por quê? Eu falo: Senhor, eu quero levantar também uma próxima geração. Eu não quero só tocar a minha geração, eu quero fazer como os meus pais, que tocaram a geração deles, mas também os filhos deles estão tocando toda uma geração, porque eles decidiram ser fiéis. E nasceu a primeira netinha deles, Melinda, minha sobrinha, e ela vai tocar a geração dela, porque ela será fiel. Ela vai colher o que nós também temos plantado aqui nessa geração. E eu falo para o Senhor: Senhor, que na minha casa venha ser um lugar extraordinário, que a minha casa venha ser um lugar sobrenatural. Então, pai, mãe, preste atenção. Deus quer levantar vocês para que vocês tragam a presença de Deus para o centro da sua casa, para o centro da sua vida, para que a geração dos seus filhos venha a ser também impactada através da sua vida. Que o seu filho venha entrar na escola e começar a falar do Deus que os pais deles começaram a contar para eles. Que os seus filhos entrem nas faculdades e comecem a pregar o evangelho. Que os seus filhos conheçam ao Senhor Jesus. Então, em nome de Jesus, não fica parado. Começa a pedir ao Senhor o fogo dele. Começa a pedir ao Senhor o fogo dele, o fogo de Deus, o fogo que traz sustentação, firmeza. Eu declaro que essa semana será uma semana próspera, uma semana sobrenatural, uma semana de milagres, uma semana extraordinária, porque você permanecerá de pé, porque você vai usar a tua boca e profetizar, porque você vai trazer a presença de Deus para o centro da sua vida.